Hoje é o quarto estudo, né, desse propósito que nós estamos fazendo. E o título do estudo é: Você sabe aproveitar as oportunidades? Então vamos lá. Né? Como nós estamos estudando os perfis, hoje nós vamos estudar dois perfis. O perfil da hiena e o perfil do leão. Então vamos lá. Apesar de serem caçadores eficientes, grande parte da alimentação das hienas é a base de carcaças que encontram ou que roubam de outros caçadores. É um animal covarde, pois ela nunca ataca sozinha e só anda em bando. Qualquer animal maior que a hiena a coloca para fugir. A melhor coisa é nunca esperar por ninguém e tomar cuidado com a sociedade, com parcerias. Existe mau negócios que vêm mascarados de boas oportunidades, como a Bíblia diz, né, em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muita riqueza. Então, nós precisamos entender algumas coisas aqui nesse perfil da hiena, né? Porque é que nem o pastor Carlos Soares, ele sempre gosta de dizer, tem pessoas, irmãos, que ela parece pombo, né? Como assim parece pombo, pastor? A pessoa ela não consegue andar sozinha, né? Se uma pessoa falar bem assim, eu vou fazer curso de direito, a pessoa não tem opinião própria, vou fazer curso de direito também, não, vou fazer odontologia, não, vou fazer odontologia também, eu vou sair da empresa e vou abrir o negócio X, eu vou vender tal coisa, daqui a pouco vou vender tal coisa também. Então, tem pessoas que têm esse perfil da hiena, ela não consegue andar sozinha, ela não consegue, né, se manter sozinha, se não tiver uma pessoa ali para falar, se não tiver, né, outras pessoas para poder falar, ou coisa do tipo, a pessoa não consegue se manter, é igual pombo, né? Dificilmente você vê um pombo sozinho. Geralmente o pombo, ele anda, né, ele sempre anda rodeado de outros pombos também. Então, eu e você, nós precisamos entender isso, né? Como disse aqui, né? Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, né? Como disse no último parágrafo aqui, ó, a melhor coisa é nunca esperar por ninguém e tomar cuidado com a sociedade, com parcerias. Existem maus negócios que vêm mascarados de boas oportunidades. Então, né, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nem tudo que reluz é ouro. E a Bíblia diz que há caminhos, né, que aos olhos do homem parece ser bom, mas o final dele é morte. Por isso, irmãos, que tudo que nós formos fazer na nossa vida, eu sempre bato nessa tecla aqui, tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que fazer, meu irmão, prova com Deus, né? Colocar prova. Gideão, o anjo falou com ele, mas antes de Gideão se tornar o juiz de Israel, Gideão, ele fez provas com Deus. Né? O que é fazer prova? Né? É você pedir uma confirmação para Deus. Senhor, se realmente é para me sair, né? aí é você e Deus, aí você faça prova com Deus. Né? Se o Senhor for comigo, que as portas se abram. Se o Senhor não for, não permita que eu vá. Se o Senhor for comigo, dará tudo certo. Se o Senhor não for comigo, que não venha dar certo. Porque, irmãos, funciona assim, ó. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, quando Deus ele está no negócio, as coisas fluem, as coisas dão certo, as coisas caminham, as coisas avançam e assim vai. Então, meu irmão, é necessário que nós venhamos colocar prova, né? Eu não posso sair comprando ouro porque tem a cor de ouro, né? Porque tudo que reluz é ouro. Eu não posso sair tomando qualquer atitude, porque ele tem cara de bonzinho, porque, né, parece que o negócio é bom, porque isso, porque, irmão, quantas pessoas já se deram mal por causa disso, né? Existe até um ditado aí fora que diz assim, o inferno está cheio, né, de pessoas de boas intenções, né,
De boas intenções o inferno está cheio. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, tá, irmãos? Então, tanto eu como vocês, nós precisamos tomar cuidado com esse perfil chamado perfil da hiena, tá? Nós temos que aprender a depender de Deus, irmão. Nós estudamos isso aqui no Sermão da Montanha, semana passada, né? Jesus, ele nos ensinando sobre o Pai Nosso, né? Ele disse que o pão nosso necessário ele nos dá hoje. Então, se eu aprendo a depender de Deus e não do homem, ele vai enviar, meu irmão, tanto para mim quanto para vocês, o pão que é necessário para nós, né? Ou seja, a direção, a provisão, né? Ele vai nos capacitar no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, meu irmão, esse perfil da hiena é um perfil que eu e vocês, nós temos que descartar esse perfil, tá bom? Tá? Nós precisamos descartar esse perfil. Então, vamos lá. Segundo perfil do leão, vamos lá. O leão é um mamífero felino de grande porte. Ele tem o perfil de líder, guardador e de força. Ou seja, meu irmão, todo cristão foi chamado para liderar, né? Pastor, mas eu não... mas não existe pessoas abaixo de mim, né? Eu não sou empresário, né? Eu não sou encarregado. Mas, irmãos, o que as pessoas não sabem é o seguinte, que antes de nós liderarmos alguém, nós precisamos liderar nós mesmos. Tem pessoas, irmão, que não lideram nem a si mesmo, e ela quer liderar outras pessoas, né? Então, meu irmão, nós precisamos entender isso, que cada um, meu irmão, tem que aprender primeiro a liderar a si mesmo para poder liderar outras pessoas. Ou seja, né, o líder, né, ele é uma pessoa que sabe ter o domínio, né, da situação. E quantas pessoas que financeiramente falando, irmãos, ela é descontrolada, né, em relação no gastar, em relação ao comprar, em relação a não saber administrar ou coisa do tipo. Então, o líder, ele tem, né, essa virtude que se chama domínio, né? Porque o líder, ele não pensa em si próprio, ele pensa no grupo, né? Ele pensa em outras pessoas, né? No tocante, vamos supor, o homem, ele é o líder da casa, né? Mas, nos dias de hoje, a mulher, ela se torna a líder da casa também, porque, né, quantas mulheres que não ajudam, né, o seu marido, seus maridos, a colocar comida dentro de casa, a pagar uma conta ou algo do tipo. Então, o líder, ele pensa também no grupo, né? Peraí, mas se eu comprar isso aqui, será que isso aqui não vai fazer falta para pagar outra coisa? Será que isso aqui não vai fazer falta para poder honrar outro compromisso? Será que isso aqui não vai fazer falta para... né? Ou seja, o líder, ele pensa antes de fazer. Ele analisa, ele coloca na ponta da caneta, né? Ontem, como por exemplo, estava eu, o obreiro Carlos, o obreiro Degelto conversando, né? E o obreiro Degelto falou, não, antes de eu comprar tal coisa, eu penso, eu reluto, ou seja, isso se chama liderança. Por quê? Porque ele pensa, né, antes de tomar uma atitude, antes de fazer. Por quê? Porque se ele não colocar na ponta da caneta, isso aí pode trazer, né, prejuízos voltados para a sua finança, em relação a ele, a sua família, assim vai. Então, o líder, irmãos, né, é uma pessoa que pensa nele e pensa no grupo, ele pensa antes de agir. Tá? O líder, ele pensa antes de agir. Você quer ver um exemplo? Né? Quer ver um exemplo? É aquela pessoa, irmãos, né? Como, por exemplo, o rapaz que mexeu no ar-condicionado do meu carro. Entende que ele, o caso, o cara é bom, né? O marido da minha tia que indicou ele. Só que chegou uma hora que ele falou, Alex, você vai ter que vir aqui na oficina e nós vamos ter que ir lá onde ele está. Aí eu fui lá, busquei ele, a gente foi. Ele falou, olha, o rapaz, ele é muito bom, só que ele tem um problema. Ele está trabalhando por conta agora. Ele trabalhou a vida toda, né, como empregado, agora está trabalhando por conta, só que ele não sabe tratar com o cliente ainda.
né? Ele não sabe tratar, ele não sabe falar, olha, estou mexendo num carro aqui, daqui a pouco eu respondo, ele não sabe ainda. Então, por isso eu vou te levar lá, por isso eu estou te explicando, ou coisa do tipo. Aí me levou lá, aí chegou lá, ele mostrou, enfim. Então, é uma pessoa, irmãos, que está buscando, né, se tornar um líder, né, só que, né, ele não tem certa maturidade ainda de lidar com esse momento, né? Aí outros que, vamos supor, trabalham, né, como empregado. Às vezes a pessoa não está nem aí se a loja está vendendo ou não, se está batendo a meta ou não, se as coisas estão andando ou não. Por quê? Porque final do mês ele só quer saber do dele na conta dele. Já o líder, já o leão da empresa que precisa sair para caçar, para trazer comida, né, para trazer alimento, a cabeça dele fica a mil, ele pensa nele, né, e muitas das vezes ele nem pensa nele, ele pensa, né, em trazer provisões e como vai fazer para pagar as contas, como ele vai fazer para trazer, né, o salário, e assim vai. O irmão lá de Rondonópolis, ele sempre fala isso, né? Talvez o Obercar está sofrendo isso na pele agora, né? Né? O irmão lá de Rondonópolis sempre fala isso, fala, pastor do céu, tem tempo que eu nem penso em mim, eu só penso na empresa, porque são pessoas que dependem, tem família, tem isso, tem aquilo, então eu preciso dar um jeito de tirar água da rocha, de fazer acontecer, para mim poder honrar eles, ou seja, porque senão o negócio pega para o nosso lado e assim vai. Então, irmãos, ou seja, o leão, né, o líder, é o que vai à frente, é o que pensa no grupo, é o que faz acontecer, tá bom? Então vamos lá. Eu me lembro aqui, irmãos, da minha mãe, né? Quantas vezes, né? Às vezes em casa não tinham o que comer, o gás acabava, ela não tinha dinheiro para comprar gás, né? E às vezes não tinha comida dentro de casa e ela saía, né? Como leão. Às vezes ia no vizinho, no outro, pedia comida. Às vezes tinha, né? Resto lá, resto assim que eu digo, a pessoa comeu, sobrou, ela levava para a gente. Ou seja, né, eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? Eu defendo meus filhos, eu defendo a minha família como como um leão, como uma leoa, né? Com unhas e dentes. Ou seja, ela saía como uma leoa. Ela saía e trazia provisões, ela saía e trazia alimento. Por quê? Porque ela era o líder da casa. Eu e a minha irmã, nós éramos crianças ainda, mas eu me lembro como se fosse hoje. Até o tempo que eu comecei a trabalhar e passei a ajudar, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje. Então, ela saía para trazer provisões. Então, às vezes, meu irmão, eu e vocês não podemos ficar esperando de A, de B, de C. Nós temos que ser o leão, nós temos que sair e trazer provisões, né? Aqui está a irmã Creuza, né? Está a irmã Eliane, está a Letícia e a Ana Sofia ainda, né? Já está ajudando a Adriana, mas enfim. Mas as irmãs, né? Vamos supor que a Letícia, ela começa a ver que a mãe dela está passando uma certa dificuldade, a avó dela, então a Letícia tem que assumir esse papel de leoa e começar a cair em si para trazer provisões para casa, para trazer mantimento, para trazer, não, vó, está aqui uma ajuda, não, mãe, está aqui uma ajuda, assim vai. Né? Vamos supor, a irmã Eliane, de repente ela está vendo que o marido dela está sem dormir, está meio assim, porque o dinheiro não está entrando, aquela coisa, ou seja, então ela tem que se tocar, peraí, preciso trazer provisões também, peraí, preciso dar meu marido, né? É um exemplo que eu estou dando aqui. Mesma coisa em relação a uma Creuza, né? Ela está vendo que a filha dela está, né? Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar minha filha, eu tenho que, é só um exemplo que eu estou dando, tá, irmãos? Para ficar fácil para nós entendermos aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que o leão, ele vai à frente, ele, né, lidera, ele traz provisões, e assim nós vamos que vamos, tá bom? Então vamos lá. O leão não é melhor velocista, ele não consegue correr por longa distância, mas são dotados de grande velocidade na arrancada. Tudo depende de saber aproveitar a oportunidade no momento. As melhores oportunidades estão na ousadia de fazer aquilo que ninguém faz. Ou seja, irmãos, se eu e vocês não buscar fazer a diferença, se eu e vocês buscarmos ser, né, como todo mundo tomar atitude como todo mundo toma, nós teremos o resultado igual a todo mundo.
Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que buscar fazer a diferença. Se o obreiro Carlos quer um resultado diferente para o negócio, para a empresa dele, então ele tem que buscar fazer a diferença. Espera aí, eu tenho que fazer de uma forma que a outra empresa não faz. Espera aí, eu tenho que buscar fazer diferente da forma, e assim vai. Né? Não, pastor, eu vendo bolo. Eu sou padeiro, então você tem que buscar fazer uma receita, incrementar, colocar um docinho em cima, colocar, né? A minha esposa, ela gosta, lá no condomínio, existe centenas de pessoas que vendem pão, mas ela gosta de comprar de uma dona lá, só porque ela coloca uma goiabada por dentro. Aí tem uma outra lá, que ela recheia o pão. Ou seja, ela está fazendo o quê? A diferença. Enquanto todos vendem o mesmo pão, ela está fazendo o quê? A diferença. Então, meu irmão, se eu e vocês tivermos a mesma atitude que todos têm, né, infelizmente nós teremos o mesmo resultado. Os 10 espias, quando subiram lá à terra prometida, meu irmão, 10 tiveram o mesmo espírito, mas a Bíblia diz que Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. Por que o resultado deles foi diferente? Por que eles conquistaram coisas diferentes? Porque o espírito deles foi o quê? Diferente. Então nós, irmão, precisamos ser diferentes no nome de Jesus, ter atitude diferente, ter pensamento diferente, né? Ter um espírito diferente. Eu estava vendo agora há pouco ali no YouTube, aquele Whindersson Nunes, né? Whindersson, né? Ele falando. Irmão, olha só o exemplo que ele estava dando. Ele estava falando sobre oportunidades. Como diz aqui o leão, ele espera a oportunidade no momento, né? Ele disse, meu irmão, que um amigo dele se tornou o gerente geral, o diretor geral da Ambev. O cara ficou muito rico, e dizendo ele que você sabe o que esse cara fez? Dizendo ele, meu irmão, que esse cara andava de charrete lá, no Nordeste lá. Não era nada o cara. Mas por que ele se tornou diretor-geral da Ambev? Para quem não sabe, irmãos, Ambev, até onde eu sei, a Ambev, ela não pode abrir empresa nenhuma no mundo mais. Ela é uma das empresas mais ricas do mundo. Por que, pastor, que ele se tornou diretor-geral? Porque eles precisavam de uma pessoa que falasse holandês. E o charreteiro, ele falava o quê? Holandês. Contrataram ele, meu irmão, o cara virou milionário. Porque ele falava o quê? Holandês. Chegou a oportunidade, né? Chegou a oportunidade, né? No momento certo, a oportunidade chegou, meu irmão, e ele sabia falar o quê? Meu irmão, ele sabia falar holandês. Foi a hora, meu irmão, que por causa do holandês, ele se tornou diretor-geral. Aí com certeza depois ele estudou, fez curso e se tornou milionário. Né? Aí ele dizia assim, hoje, muitas pessoas me criticam, porque, né, ele é youtuber, né, ou seja, comediante. Mas dizendo ele que ele faz inúmeras coisas, dizendo ele que agora ele partiu para o lado da luta, né? Está lutando agora, boxe, né? Está lutando. Aí já criticaram ele. Falou, rapaz, você é doido de estar entrando para esse mundo do boxe? Você é doido de estar entrando para esse mundo agora da luta? Aí ele virou para a pessoa e disse bem assim, mais doido você, que me admira e não está fazendo nada para a sua vida mudar. Ou seja, daqui a pouco, meu irmão, ele começa a treinar, ele é novo, ele começa a treinar, fica bom no negócio, já vai ser mais um poço, né? Vai ser mais uma fonte, meu irmão, que vai brotar água, né? Que vai gerar água. Vai ser, meu irmão, mais uma fonte, né? Que vai matar a sede. Vai ser mais um poço, né? Que vai, meu irmão, né? Trazer benefícios. Porque esse negócio de, né, comédia aí não é para ser, mas enfim. Então, ele disse isso para o rapaz, mais doido é você, que me segue, que me admira e não está fazendo nada para a sua vida mudar. Então, meu irmão, esse charreteiro, a oportunidade chegou para ele no momento certo. Mas eu pergunto para você, meu irmão, o que nós estamos fazendo para quem está em casa assistindo? O que nós estamos fazendo, meu irmão, para quando a oportunidade chegar? O
que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Por que que o apóstolo Paulo, ele foi o maior pregador do Novo Testamento? Por que que ele foi para tantos países que os outros não foi? Porque Paulo era estudado, Pedro já não era. Então vamos falar de Pedro e Paulo, né? Pedro não era estudado, mas Paulo tinha estudo. Então Paulo chegou a autoridades que Pedro não chegou. Só que Pedro foi usado por Deus e Pedro vai entrar no céu, né? E Paulo, ele também vai entrar no céu e foi muito usado, só que ele chegou no lugar que Pedro não chegou. Aí, né, algumas pessoas questionam, né? Como o pastor Carlos esse dia estava falando, não, porque esse negócio de prosperidade na igreja, esse negócio de participar de vida financeira, não, eu estou muito bem. Será que está bem mesmo? Eu vou usar o mesmo exemplo que o pastor Carlos Soares usou com uma pessoa lá em Belém do Pará. A pessoa chegou e falou, não, pastor, abençoa meu dízimo aqui, abençoa minha vida, e para mim está bom, para mim está bom, a forma que eu estou, a forma que estou vivendo está bom. O pastor Carlos virou para ele e falou bem assim, está bom mesmo? Ele falou, está bom. Você tem dinheiro mesmo? Tem dinheiro para mim, pastor, tem dinheiro para me viver, está bom. Então está bom. Eu estou querendo comprar uma casa na outra rua de trás, daqui, ela custa 2 milhões, compra a casa para nós, contrata os psiquiatras, psicólogo, os profissionais, coloca dentro para nós lá, para a gente trazer os viciados, para a gente poder tratar deles. Você entra com o financeiro, a gente entra com o espiritual. Não, pastor, eu não tenho dinheiro para isso não. Então você não está bem. Então você não está bem financeiramente. Porque, então, às vezes tem pessoa que está dizendo, não, eu estou bem, mas você tem dinheiro para comprar um carro? Porque, né? Você sabe que você tem dinheiro para comprar uma casa à vista? Porque você tem o dinheiro, então, meu irmão, não está bem. Às vezes é preguiça de vir no culto ou coisa do tipo, né? Mas para cima de nós essas coisas não colam. Né? Para cima de nós essas coisas não colam. Então, meu irmão, ou seja, né? Nós temos que saber aproveitar as oportunidades, irmão. Nós temos que saber aproveitar as oportunidades, né? Às vezes a pessoa está lá, mas, meu irmão, de repente ela é chamada, né, no escritório, de repente ela é chamada, que você sabe fazer, que você sabe falar, que você sabe, enfim, não, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu sei fazer assado, então tá bom, você será contratado. Então, nós temos que estar preparados, porque uma hora, meu irmão, a oportunidade, ela vai chegar, ela vai bater na nossa porta. Quem está entendendo, diga amém. Né, ela vai chegar, como por exemplo, né, o Breu Carlos precisava de um carro para começar o seu trabalho, né, chegou a oportunidade para ele, né, eles tinham uma reserva, só tinha na Breu Carlos uma reserva guardada, né, eles tinham uma reserva guardada, quando a oportunidade chegou, ele estava preparado para tomar posse daquela oportunidade. Uma hora vai chegar, meu irmão. Vai chegar a nossa oportunidade, vai chegar o nosso momento. Agora, cabe a nós abraçar aquela oportunidade ou não, né? Cabe a nós abraçar aquela oportunidade ou não, né? Então, como por exemplo, né, tem um exemplo bem antigo, que eu acho que vocês já ouviram alguns pastores falando, e eu também já falei isso aqui outrora, né, que o vendedor ele foi enviado para vender chinelo num certo país, eu acho que foi lá para a África. Daí chegou lá, todo mundo descalço, irmão, ele desesperou, voltou, ligou, né, e falou, olha, manda a passagem para mim voltar, porque aqui ninguém usa chinelo, voltou. Aí mandaram outro vendedor, quando o vendedor chegou lá, irmãos, todo mundo descalço, o vendedor voltou, ligou e falaram, rapaz, você já vai voltar também não, eu quero que manda mais caixas e caixas e caixas de chinelo. O cara falou, por quê? Porque aqui ninguém usa chinelo, eu vou arrebentar de ganhar dinheiro aqui. Então, para você ver, olha a mentalidade de um e a mentalidade de outro. Então, meu irmão, ou seja, né, nós temos que saber aproveitar a oportunidade, ou nós temos que gerar as oportunidades também. E isso está em nossas mãos. Então, vamos lá. O leão devora as suas presas, né? O leão devora as suas presas. E nós também temos esse poder dentro de nós, chamado fé. Né? Então, meu irmão, a fé é ela que nos leva a ir para cima, né? Então, vamos lá. A fé
não para recuar, não para temer, é para ter postura. O problema não é o que você não tem, mas o que você vai fazer com o que tem. O sucesso da oportunidade depende do que a pessoa decide no momento. Deus nos chamou para vencer. Repita assim comigo, diga: Deus me chamou para vencer. Amém, meu irmão? Tá? O leão, ele não tem medo de nada, tá, irmão? O leão não recua, o leão ele vai para cima, assim deve ser com a gente também, tá bom? Vamos lá para a gente finalizar. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedor por meio daquele que o quê? Nos amou. Então, meu irmão, nós somos mais que vencedores em cima de toda e qualquer situação, no nome de Jesus. Amém? Então, se coloca